Uma questão que muita gente perguntou é a questão dos militares, tá? O Hermes Magnus, acabou de chegar uma sobre militares aqui. Perdi, mas eu tenho várias. Hermes Magnus perguntou: eu estou fora do Brasil e conheço pessoas que vão para a Venezuela. Bom, aqui é uma outra questão. Visitar parentes e levam sabonete, creme dental e medicamentos. Eu dei exemplo aqui que eu levei latas de atum. Um sabonete custa 10 mil bolívares soberanos, de novo, do salário mínimo de 18 mil bolívares soberanos. Segundo fiquei sabendo, existem regiões controladas por milícias pró-governo, onde a vida é normal, quase um oásis, e lá não falta nada. Você conheceu algum lugar assim? Hermes, não vejo possibilidade de existir uma região na cidade em que se viva um oásis. Isso para mim parece uma utopia na Terra. Não existiria isso em Caracas. O que existe realmente, assim, os militares, os generais, realmente, somente os que estão no topo, né, das patentes superiores, realmente estão sofrendo menos com a situação. Isso porque eles têm um banco para eles têm uma rádio para eles têm uma empresa de agropecuária para eles, e são os militares que fazem a distribuição de alimentos na Venezuela. Então, na hora de distribuir, obviamente, eles acabam priorizando a eles próprios. Então, eles sofrem menos com a fome, com a falta de remédio e tudo mais. Mas, obviamente, a situação hoje é tão calamitosa que eles também acabam sofrendo com isso, né? A Esther perguntou: qual o panorama atual das Forças Armadas? Alguma instabilidade, algum foco rebelde que ainda não se manifestou? Bom, claro que existe instabilidade. Ano passado foram, segundo, isso foi uma coisa que eu vi no jornal espanhol ABC, foram 7 rebeliões que foram debeladas no ano passado. Esse ano teve mais uma num bairro que era um bairro super chavista, que era um bairro de Cotiza, e teve 27 militares presos. Então, hoje, mais ou menos, existem 180 militares presos na Venezuela e que estão sofrendo tortura constantemente. Hoje, os militares são o grupo aí que mais sofre tortura no regime da Venezuela. E existe uma expectativa, né? Aqui o Shotoko Yamamoto perguntou: você acha que alguns militares do Nicolás Maduro estão começando a abandonar o barco? Quer dizer, o que a gente viu aí nos últimos dias, acho que dia sim, dia não, tem um militar com um vídeo na televisão dizendo: olha, eu não reconheço mais o regime de Nicolás Maduro e reconheço o Juan Guaidó e tudo mais. Muitos desses militares já saíram da Venezuela, né? Não estão mais lá, ou é o caso do adido militar na embaixada em Caracas, em Washington, mas são militares mais de patentes intermediárias, né? Quer dizer, para que a coisa realmente mude, é preciso um militar de um posto realmente de mais alto para realmente acontecer alguma coisa. José Nunes perguntou: não tem alguém dentro das Forças Armadas para tirar Maduro do poder? E o Luiz perguntou: Maduro efetivamente é o líder ou um fantoche na mão do generalado corrupto? Um dos nomes que aparecem e que poderia ser um militar que faria alguma coisa é o do Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa. O Padrino é uma pessoa extremamente poderosa hoje na Venezuela. Foi até citado num tweet do senador republicano Marco Rubio, né? O Rubio fala assim: Padrino, militares como o Padrino Lopes não poderiam fazer alguma coisa? E realmente, assim, já entrevistei especialistas na questão das Forças Armadas dentro da Venezuela e é incrível a força que ele tem, o poder que ele tem.
O Padrino, dizem realmente que o Maduro é só um fantoche dele, porque o poder realmente estaria nas mãos do Padrino. Então até não seria tão complicado para o Madrino simplesmente tirar o Maduro e colocar outra pessoa lá. É claro que muitos dos militares venezuelanos, a Venezuela hoje é um grande entreposto de cocaína, né, de drogas para os Estados Unidos e para a Europa. Cocaína é produzida só em 3 países do mundo, Bolívia, Peru e Colômbia, e hoje muito dessa produção, a boliviana vem mais para o Brasil, mas o resto passa pela Venezuela, e com muitos militares, o Cartel de los Soles, que está dentro disso, né? Então, para muitos militares, isso é realmente existe esse temor de que uma mudança de regime acaba fazendo com que eles, no final, tenham que pagar pelos crimes cometidos, incluindo o narcotráfico e as torturas, né? Até uma pergunta que a Maria Casella fez. Como fazer com que os militares de Maduro mudem de lado? Somente a anistia será suficiente? A questão da anistia aí realmente é uma coisa que o governo interino de Juan Guaidó tem insistido muito, que é uma maneira de tentar fazer com que os militares realmente mudem de lado, ou como Yamamoto falou, abandonem o barco e passem a apoiar um processo democrático. Agora, a anistia é uma questão delicada porque crimes contra a humanidade, tortura, não são prescritíveis. Então, mesmo que seja encontrado, e eles devem imaginar, saber um pouco disso, que mesmo que seja feito um acordo com a oposição, no futuro a justiça pode acontecer, né? Também a questão da anistia, os venezuelanos veem como um processo necessário para conseguir um acordo e acabar com o que está acontecendo, mas 70%, já vi numa pesquisa, 70% até é contra a anistia, porque realmente eles não querem, é uma questão parecida com a Colômbia, né? A anistia para as Farc, né? Os colombianos em massa são contra isso, né? E querem que eles realmente paguem pelo que eles fizeram. Mas a anistia talvez seja um processo, alguma coisa para colocar nessa negociação que pode acontecer agora.